Eu queria entrar um pouco no tema de como a tecnologia te ajuda na regulação do sinistro agrícola. Porém, se você pudesse antes só dar um pouquinho do histórico de como que era a regulação de sinistro, como que vem mudando, o que se atualizou, e aí para depois a gente entrar nessa parte da tecnologia em si. Perfeito, Rafa. Cara, a regulação de sinistro ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Se a gente parar para pensar, a regulação tradicional era aquela regulação que a gente ia até o local, em todos os casos, 100% dos casos, mesmo sinistros pequenos, você tinha que mandar um regulador ir lá, ele tinha que visitar, por exemplo, a fazenda para ver o problema que estava acontecendo, né? No caso, você não tinha relatórios digitais, né? Digitalizou-se muito a parte de sinistro, né? Isso transmite segurança, porque o cara tinha que ir com papel, anotar lá numa prancheta. Aí eu ficava esperando lá uns 2, 3 dias para esse relatório chegar para mim. Quando chegava esse relatório, ainda tinha um tempo para mim poder maturar, avaliar, analisar. E isso hoje é história do passado, né, cara? Quanto tempo demorava uma regulação de sinistro dessa agrícola? Cara, a gente trabalhava com o prazo da SUSEP, aqueles 30 dias lá. Você demorava um tempão para poder indenizar. Você pegava, por exemplo, uma regulação, uma série de documentos, tinha regulação que tinha que ir em campo para poder apurar, depois vinha o relatório, depois analisava algum tipo de outro documento que pedia, ou seja, até pagar o cara... Era 30 dias, cara. Mas quando não mais. Tinha casos em que a regulação ficava mais caro que o próprio sinistro? Com certeza, já. Com certeza. Foda, né? Imagina, mandar a gente lá, perito, colher, sei lá, amostra. Exato. Aí você mandava um perito lá ver a máquina, o cara falava assim, foi um incêndio. Chegava lá, cara, deu logicamente um superaquecimento num chicote, derreteu o chicote, deu fumaça e tal. Só que aquilo ali, se você for avaliar, logicamente, dependendo do modelo da máquina é caro, mas dependendo também do ano, do modelo, aquilo lá não paga a regulação. Então o molho ficava mais caro que o peixe. Então teve muito isso e o mercado passou por uma evolução nesses últimos 10 anos muito grande, cara. E eu acho que a pandemia também contribuiu mais ainda para acelerar isso. E agora a gente tem um monte de tecnologia. Por exemplo, cara, a gente trabalha lá no agro. A gente consegue fazer a regulação com satélite. Claro que o cara vai ter que ir no campo para oferir produtividade, etc. E aí você transmite essa vistoria de maneira digital. Então, o cara chega lá com um tablet, com um smartphone, ele pega todas as informações, o cliente assina com o dedo no smartphone, transmite isso e eu também consigo acompanhar isso de maneira tecnológica, a evolução da lavoura. Então, você consegue verificar cada passo, né? Se aquilo já era uma história meio que a propensão, né? O oportunista, o fraudador, de colocar de repente no seguro uma área ou um talhão, né? Que ele iria reclamar de qualquer forma. Então, hoje, as companhias de seguros e seguradores, eles têm tecnologia para poder fazer esse acompanhamento, né? E aí eu estava comentando antes com vocês da questão do gerenciamento, né? Que hoje é uma forma de transformar toda essa tecnologia que você tem disponível na regulação do sinistro para que você possa embarcar nas companhias uma forma de avaliar o cliente de maneira antecipada, conhecendo o bom e o cliente ruim, para que você até ofereça para ele um preço mais acessível para o cara que cuida da lavoura, que faz manutenção em máquina. Eu lembro do podcast do Valtão, que ele falava assim, tem muito caso que o cara não limpa, não faz manutenção no equipamento. Só para vocês terem uma ideia, 90% do sinistro de incêndio é por conta de manutenção e falta de limpeza. Nossa. Mas como que você garante que o cara faça isso? Então, aí que tá, cara. Hoje, você tem telemetria. As máquinas novas, as mais recentes, estão saindo com uma tecnologia embarcada que se conecta ao smartphone, né, ao tablet do cara. Então, o cara faz um acompanhamento, o agricultor hoje, que ele tem todos os detalhes do que está acontecendo no campo. Ele sabe exatamente, né, a longitude e a latitude de onde está aquele equipamento. Olha que coisa impressionante. E ele consegue saber, por exemplo, quanto que está colhendo aquela máquina. Ele consegue saber o quanto que está gastando de combustível, se aquele motor está superaquecendo, se aquele equipamento parou para fazer limpeza, parou para fazer aquela manutenção preventiva. Então, tudo é possível através de tecnologia. E as seguradoras têm uma grande oportunidade hoje,
de conectar, logicamente, com a autorização do segurado, a participação do corretor, para poder ter acesso a essas informações e gerar dados, insumos para esses clientes melhorarem a operação. Olha que coisa fantástica. O cara, ele vai saber que tem um operador lá que está fazendo a colheita e que está fazendo errado às vezes, ou que está, muitas vezes, forçando o equipamento, andando numa velocidade que é incorreta e vai evitar a sinistralidade. Então, é muito bacana a tecnologia hoje e o que ela pode dar no processo de regulação de sinistro como oportunidade para que você possa auferir um valor de indenização correto e, mais do que isso, trazendo insumos para que o gerenciamento de risco da seguradora possa trazer uma consultoria, né? Logicamente que está dentro do preço, mas uma consultoria gratuita para o cliente para que ele possa ajustar o operacional dele no dia a dia. E nesses casos da telemetria que você comentou, ele dá inclusive esses fatos de limpeza, inclusive? Ele vai, logicamente, a máquina, o que o fabricante, de uma maneira geral, né? Ele instrui limpar uma vez por dia. Mas, por exemplo, você tem lavoura de cana, que a máquina ela trabalha 24 horas por dia, são 3 turnos. Então, se o cara não parar para fazer lá a aspiração através de jato de ar, ou fazer uma limpeza com água, etc., você vai saber porque aquela máquina vai estar trabalhando o dia todo sem parar. Então, pelo menos você pode estabelecer alguns parâmetros até da operação para que aquele operador, em um determinado período, pare a máquina. E aí, logicamente, tem todo um acompanhamento em campo, que aí a supervisão dessa lavoura, né? Os responsáveis vão guarnecer, né, algum relatório para que possa ter, de fato, essa limpeza do equipamento para evitar exatamente o sinistro. E eu já falei, né? Uma máquina dessa parada, para algumas culturas, e dependendo da operação do segurado, você tem mais de R$200 mil aí por dia. Então, é uma coisa que o cliente ele também tem a preocupação. Então, veja, é o ganha-ganha. O cliente ele não quer a máquina parada, a seguradora não quer a sinistralidade. E como que a gente junta todas essas pontas? É fazendo com que o seguro ele tenha valor e, mais do que isso, além do seguro, você entregue, né, para o cliente uma consultoria e uma gestão de risco, que é o que ele precisa.